Almeida Nogueira. Eu tenho 57 anos. Eu moro em São Domingos do Araguaia, estado do Pará. E é daqui que eu envio a minha carta. E o que vou relatar agora aconteceu com meu primo e a sua esposa aqui mesmo em São Domingos do Araguaia no ano de 2021. Portanto, é recente, 2021. Pois bem, desde o ano de 2008 havia uma chácara à venda, situada às margens da BR-230, cerca de 5 quilômetros da cidade. Uma propriedade bem estruturada, com todos os quesitos necessários para quem quisesse morar ali, trabalhar e produzir algum item, na área hortifrutigranjeira. Ou simplesmente, se a pessoa não quisesse fazer nada disso, viver afastado do movimento urbano. Quer dizer, a chácara perfeita, localização perfeita, estrutura perfeita, com tudo que é necessário para quem quiser morar ou trabalhar, ou simplesmente ficar afastado do movimento urbano, no lazer, da área rural, na tranquilidade, no contato com a natureza. Porém, aquela propriedade já estava à venda desde 2008, durante todos esses anos, sem que ninguém se interessasse em adquiri-la. Isso porque aquele lugar tinha relatos de acontecimentos, de fenômenos sobrenaturais, testemunhados por donos anteriores, o que justificava o motivo de não haver morador ali. Mas meu primo, conhecido por Fabão, sendo cético, em 2015 interessou-se em comprar um imóvel. Sabe aquela pessoa que não acredita em nada, a pessoa cética? Eu vou comprar, e comprou um imóvel para ali residir na tranquilidade, longe do barulho da cidade, com a sua esposa Elisane. Mesmo os dois residindo ali, somente à noite e nos finais de semana, pois os mesmos precisavam trabalhar na cidade durante o dia. Então, na verdade, aquela propriedade era para eles dormirem e passar o final de semana. Eles têm filhos desse relacionamento, mas ambos têm de relacionamentos anteriores também. Quer dizer, eles têm filhos desse relacionamento, mas os dois também têm de relacionamentos anteriores, mas vivem sozinhos. É um casal ainda novo, os dois com a idade entre 40 e 48 anos. Compraram a chácara, mudaram-se para lá. Nos primeiros dias, tudo corria na normalidade. Porém, algumas semanas depois, sutilmente, começaram a acontecer coisas estranhas. Uma lâmpada a acender sozinha à noite. No quarto do casal, quando ambos estavam deitados, preparando-se para dormir, portas que se abriam ou fechavam sozinhas, sem nenhum motivo aparente. Torneiras que de repente se abriam do nada. O chuveiro lá do banheiro do quarto funcionava no escuro durante a noite, sem que ninguém tivesse tocado no registro. Impressionante! O vaso sanitário de repente dava descarga sozinho. Enfim, esses eventos passaram a se suceder quase todas as noites, depois que o casal já estava deitado, mas ainda acordado. Não tem aquele momento em que você deita, fica ainda um tempo acordado, e as coisas aconteciam exatamente nesse interim, em que eles iam para a cama, ainda estavam acordados e começavam a acontecer as coisas. Até que um dia, ao apagar a luz do quarto,
e se deitar ao lado da esposa, Fabão sentiu que alguém ou alguma coisa lhe tirou o lençol com o qual acabara de se enrolar com violência. Sabe quando você puxa, deixando-o totalmente descoberto sobre a cama? Foi então que subitamente ele levantou, acendeu a luz. A sua esposa perguntou o que estava acontecendo. Fabão, o que está acontecendo? Ele simplesmente apontou para um canto do quarto, lhe respondendo que o seu lençol havia sido puxado violentamente e atirado ali naquele canto. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o lençol ali, ó, onde estava ali encolhido, permanecendo ali encolhido. Olha lá, me puxaram o lençol. E onde está o lençol lá? Então Fabão sentou-se na cama, ergueu as mãos para cima e, falando a esmo e em alto e bom tom: quem quer que seja que vem fazendo isso aqui na minha casa, por favor, nos deixe em paz. Eu comprei isso aqui porque eu tenho o direito de ter paz. Você que está fazendo isso, ou vocês, sei lá, vivam em paz. Nós não importunamos ninguém aqui. Por que não podemos viver em harmonia? Vocês estão me ouvindo? Ou você está me ouvindo? Espírito não sei da onde, podem ficar aqui conosco. Você ou vocês podem ficar aqui, eu não me importo, desde que vivam quietos, desde que não preguem sustos na gente. Podem ficar aqui, eu não faço questão, mas desde que não se manifestem de forma alguma, porque eu não vou sair daqui por nada. Vocês podem fazer o que quiser, que eu não vou sair daqui por nada. Eu prefiro fazer um exorcismo. Eu prefiro fazer um exorcismo nesse lugar. É isso que vocês querem? É exorcismo que vocês querem que eu faça aqui? Vocês estão me ouvindo? E ele falava isso olhando para o quarto inteiro, para a casa toda. É isso que vocês querem que eu faça, um exorcismo? Vocês estão me ouvindo? Fiquem aqui, não tem problema, eu convivo com vocês aqui, mas não se manifestem mais, por favor. Não dá, porque eu daqui não vou sair. Eu vou expulsar vocês através de exorcismo se vocês não me derem paz. Vocês ouviram? Por favor, querem conviver nessa casa, nessa chácara, tá tudo bem, pode conviver, não faço questão, mas por favor, não se manifestem mais. E acabando de dizer essas palavras, meu primo calou-se, e no silêncio pesado e reinante ali no quarto, Fabão e Elisane ouviram um riso abafado. Um riso abafado. E depois disso, desse riso abafado, reinou o silêncio e a paz naquela casa até o amanhecer. Desse dia em diante, acabaram-se por completo os fenômenos sobrenaturais naquela casa, naquela propriedade, e tudo voltou ao normal até aquele dia de 2021. Era uma sexta-feira do mês de junho, 19h30. Os empregados domésticos daquela propriedade, daquela chácara, já haviam ido para casa no final do dia. Quando o casal então chegou, acabou de chegar da cidade, sexta-feira, e após tomarem banho e jantarem, estavam na sala de estar, sentados no sofá, assistindo um telejornal. A cancela de entrada, que ficava próxima à estrada BR, a cancela ainda estava aberta. Os cachorros ainda estavam presos, porque depois de uma certa hora soltam-se os cachorros. Pois Fabão
só passava o cadeado na cancela e soltava os cachorros pouco antes de se recolherem, isso lá pelas 21 horas. Acompanhem. Eles então tinham chegado do trabalho, tomaram banho e jantaram, estavam assistindo um telejornal. A cancela de entrada da propriedade, próxima à estrada BR, aberta, estava ainda aberta. Os cachorros ainda estavam presos, pois Fabão só passava o cadeado na cancela lá por volta das 21 horas e soltava aí os cachorros. Foi quando então ouviram o ronco de um motor de uma moto que entrava na propriedade, vinha pela cancela. Sabe quando você ouve aquela moto, passou pela cancela e se aproximou da casa, e foi se aproximando. Fabão saiu para a varanda para ver o que era, acendeu a luz na varanda, ficou aguardando o visitante sem reconhecê-lo, aliás, reconhecê-los, pois eram dois, e os mesmos usavam capacetes. O que dirigia a moto parou bem em frente ali, e então desceram da moto, deixando ela desligada e apoiado no pé de sustentação. Tiraram os capacetes, deram boa noite, e um deles perguntou se a cidade estava longe dali. Fabão olhou meio ressabiado, mesmo sem conhecer esses dois motoqueiros, respondeu que a cidade não está longe não, está a uns 5 quilômetros, é só voltar e ir para a estrada, 5 quilômetros. O outro então perguntou se ele poderia dar um pouco d'água, porque ele estava com sede. Então ele falou: Elisane, pega um pouco d'água. A Elisane vai para a cozinha em busca de água para lá um dos motoqueiros, né? E Fabão ficou conversando com os dois. Foi quando os desconhecidos colocaram os capacetes pendurados nos retrovisores da moto, e ao virarem para Fabão, ambos agora empunhando o revólver, anunciaram um assalto, ordenando que ficasse quieto e que eles só queriam a caminhonete. Mas caso reagissem, não hesitariam em disparar, em atirar contra o casal. Ordenaram então que Fabão entrasse para a sala, e os dois bandidos entraram junto, fechando a porta em seguida. Entraram e fecharam a porta no momento em que Elisane chegava com uma jarra d'água e 2 copos, e percebendo o que estava acontecendo, ela ficou estática no meio da sala. Um dos bandidos ordenou que ela depositasse, colocasse a jarra e os copos sobre a mesinha do centro e se sentasse junto ao marido no sofá e ficasse de bico calado. O que parecia ser o líder ordenou que o outro imobilizasse o casal, o que foi feito imediatamente com fita adesiva envolta firmemente nos pulsos, virado para as costas. Então eles puxaram as mãos para trás e passaram aqui a fita adesiva, e também colocaram a fita adesiva nos tornozelos do casal, impossibilitando que eles movimentassem os braços e movimentassem os pés. Ambos não podiam sequer levantar do sofá. Imaginem a cena, os dois com as mãos para trás e imobilizadas através de uma fita adesiva, e imobilizaram também os tornozelos, os pés. Em seguida, o líder pediu a chave da caminhonete, e Fabão apontou com um gesto de cabeça assim, para um dos armadores de redes que ficava bem na entrada do corredor de acesso à cozinha, onde estava pendurada a chave e uma corda que servia para armar a rede, que Fabão se deitava todos os dias de sábado e domingo após o almoço. Vejam a cena, eles estão imobilizados. Um dos bandidos pede onde é que está
a chave da caminhonete. Ele faz um gesto com a cabeça, ali, ali. E então, perto de onde havia uma corda que servia para armar a rede que Fabão se deitava todos os dias, sábado e domingo, após o almoço. Um dos bandidos foi até o armário que Fabão indicou onde estava a chave, retirou a chave então da caminhonete, voltando para o centro da sala, de arma sempre em punho, exigindo que lhe dessem todo o dinheiro que houvesse naquela casa, e os cartões de crédito de ambos, e também as senhas. Caso dessem as senhas erradas, eles voltariam do banco e matariam os dois imediatamente, pois sabiam que o vizinho mais próximo estava a mais de 700 metros de distância. Fabão disse que sua carteira e a carteira da esposa estavam no quarto sobre a penteadeira e que não tinham grande quantidade de dinheiro. Apontou novamente com um gesto de cabeça, assim com a cabeça, para o rack onde estava a televisão, e disse para o bandido anotar as senhas. A caneta estava ali, o que o bandido fez prontamente. Após anotar as senhas, dirigiu-se para o quarto em busca das carteiras, enquanto o outro ficou em pé no centro da sala, de arma em punho e de costas para o corredor de acesso à cozinha. Fabão e Elisane, sentados no sofá, de frente para o corredor, após verem o outro bandido entrar no quarto do casal, viram inexplicavelmente a corda pendurada no armário que estava na entrada do corredor. Viram essa corda se despreender. Ela era uma corda que ficava pendurada ali no corredor, mas do jeito que eles estão ali imobilizados, ele vê que a corda ela se despreende e despenca a parede abaixo. Essa corda caiu enrolada como uma serpente. Imagine uma corda enrolada como uma serpente, para imediatamente, inexplicavelmente, de maneira nunca imaginada, essa corda que se desprendeu da parede perto do armário, essa corda que cai no chão feito uma serpente enrolada que nem uma cobra, de repente ela começa a se desenrolar sozinha. A corda começa a se desenrolar, ela vai se desenrolando e começa a se esticar, e ela sai, sabe, quando sai assim meio, que nem, assim, meio rolando assim, o chão começa como se fosse uma cobra, e rapidamente essa corda no meio da sala, sem provocar ruído algum, vem e se enrosca nos tornozelos do bandido que ficou na sala. A corda sozinha, a corda vem e começa a enlaçar o bandido aqui nos pés e começa a subir. Ao sentir o aperto nos tornozelos, o bandido vai ver o que é. É a corda. A corda sozinha está enrolando os pés do bandido. Ele então grita: ah! Ah! Porque nem ele, nem meu primo, nem a esposa dele, minha prima, entendiam o que estava acontecendo. A corda, aquela corda que caiu no chão e deslizou pelo chão, vem e começa a enrolar no bandido. O bandido, aterrorizado, começa a gritar, e deixa a arma cair sobre a poltrona ao seu lado, e a corda continuou enroscando-se nele, subindo pelas pernas. A corda, aquela corda sozinha, vai subindo, vai se impondo, para depois um dos lados da corda se retesar com uma força descomunal para o lado de cima, suspendendo o bandido a mais de meio metro do chão. A corda se enrosca em cima, puxa o bandido, fazendo o mesmo despencar e bater forte com a cabeça no piso da sala e perdendo a consciência.
enquanto a corda continuou se enroscando em seu corpo para finalizar aqueles movimentos com o bandido amarrado de punhos e tornozelos virados para suas costas, totalmente impossibilitado de se levantar. Ouvindo o grito do comparsa, o outro que estava no quarto sai apressado para a sala e, ao vê-lo completamente manietado, inconsciente no chão, ele expressa um semblante de surpresa, de terror, ao mesmo tempo que a outra corda no outro armário repetiu a mesma cena da primeira. Cai no chão, começa a deslizar pelo chão, e agora é esse segundo bandido que dá um grito de horror. Ah, que é isso? Que é isso? Que é isso? E logo reinou uma balbúrdia, porque um bandido está enrolado com uma corda, o outro bandido agora a corda está enrolando, e de repente, um silêncio pesado no recinto, que foi interrompido pelo rangido preguiçoso da porta da sala, que começou a se abrir sozinha, sem nenhuma explicação. Fabão e Elisane permaneceram por toda a noite na mesma posição e ouvindo as súplicas dos bandidos que, sabe, diante de uma situação inexplicável e constrangedora, estavam amarrados. O primeiro foi, amarrou, mas assim, dos pés à cabeça. Inclusive a corda levantou ele e soltou, bateu a cabeça, ficou lá desmaiado um tempo. Agora o outro também amarrado. Só quando amanheceu o dia que chegaram os empregados domésticos e, com ar de surpresa, viram aquilo lá, ninguém entendeu nada, libertaram o casal. A polícia foi acionada e logo chegaram na chácara para, pasmem, diante das explicações de Fabão, ficarem pasmados, que só levou crédito pelo testemunho dos empregados, que afirmaram terem desamarrado o casal logo que entraram na sala. Os bandidos foram levados presos e a moto em que chegaram ali foi restituída ao legítimo proprietário, pois a moto também era roubada. Esse foi o último fenômeno sobrenatural que aconteceu naquela casa. Pode ser que aconteça novamente se alguém resolver fazer o mal, pode ser. Agora, o que a gente diz, que aqueles espíritos, sim, eles agiram de acordo, porque foi uma espécie assim como se pode dizer, uma vingança. As cordas foram manuseadas, elas foram manipuladas, vamos dizer, pelos espíritos. Ninguém via nada, só as cordas se movimentando, amarrando o bandido, dando voltas, subindo no outro bandido. Ronaldo Almeida Nogueira, boa tarde. Ronaldo Almeida Nogueira, de São Domingos do Araguaia, estado do Pará. Boa tarde, Ronaldo. Gente, vocês acreditam? A corda pendurada na parede, ela cai e ela começa a se rastejar pelo chão e vai até o primeiro bandido e começa a subir pelos pés, vai subindo e acaba enroscando em um ponto e levanta o bandido e solta o bandido. Alô, Ronaldo Almeida Nogueira, boa tarde. Boa tarde. Ronaldo, que história, olha, que história é essa das cordas, a vingança que veio do além, que coisa impressionante, Ronaldo. Oi. Então, explica para nós o que realmente aconteceu na casa ali do seu primo Fabão, naquela propriedade, com os espíritos que ali, vamos dizer, moram. Ele deu aquela bronca, os espíritos se acalmaram, mas quando eles foram atacados pelos bandidos, os espíritos se manifestaram e os defenderam. Foi ou não foi, Ronaldo? Foi, sim, foi. E o que aconteceu com a corda? Explica você que é aí, direto aí de São Domingos do Araguaia. As cordas? Exatamente, porque estavam penduradas na parede, elas caíram e começaram a se rastejar como cobra, começaram a enrolar os bandidos, não foi isso? Foi isso, foi.
E qual Depois foi? as cordas voltaram para o mesmo lugar e ficaram penduradas como estava antes dos bandidos chegarem. Olha só, aí depois que foram denunciados, a polícia chegou, as cordas voltaram sozinhas para o mesmo lugar? Isso, voltaram para o mesmo lugar e ficaram como estavam normalmente, antes dos bandidos chegarem. Agora, Ronaldo Almeida Nogueira, você, o Fabão, a Elisane, o que vocês atribuem a isso? O que vocês, atribuem? Eu estou ouvindo muito baixo, não estou entendendo não, está baixo demais o áudio aqui para mim ouvir, ó. E nós estamos ouvindo você tão bem, rapaz, nós estamos ouvindo tão bem. O que você atribui, Ronaldo, esse fenômeno, o que você atribui? Atribui a quê? Ronaldo? Oi, eu estou ouvindo muito baixo, não estou entendendo o que você está falando agora. Então, não, eu digo assim, esse fato que aconteceu, das cordas terem caído, se enrolado nos bandidos, no primeiro depois do segundo, e depois elas terem voltado para o mesmo lugar, o que você acha que foi isso? Ou o que você atribui a isso? Eu atribuo os fatos sobrenaturais que aconteciam na casa, e ele confessou, você pode ver que na história, ele confessou sentado na cama, que queria em paz, queria ficar em paz, e é que os espíritos, por exemplo, se for o espírito estivesse lá, ficasse em paz na casa dele, que não afetasse ele. Poderia ficar aí assim, ficou tranquilo por algum tempo, até acontecer isso, né? Então os espíritos ajudaram ele, no caso, né? Ajudaram ele. Quer dizer, os bandidos não entenderam nada, Ronaldo, aquelas cordas enrolando eles, fala a verdade, uma coisa absurda mesmo, não é? É absurdo, isso é absurdo. Eles não entenderam nada. Que coisa, porque fala a verdade, você vê uma corda cair e ela começar a se deslizar pelo chão, começar a enrolar no bandido. O outro bandido que vem ver o que está acontecendo, mesma coisa com a outra corda. É realmente, quer dizer, os espíritos começaram a respeitar. Então o Fabão, depois que ele falou, deu uma bronca, olha, eu comprei isso aqui e tal, isso e aquilo, e eles então respeitaram os proprietários, os moradores. Porém, os bandidos, elas foram, quer dizer, os espíritos usando a corda, deram realmente uma resposta para os bandidos. Impressionante, impressionante. Ronaldo, e o que você diz para todos os nossos ouvintes do Brasil a respeito desse fato, a respeito desse fenômeno que aconteceu aí em São Domingos do Araguaia? O que eu falo é que esses fatos sobrenaturais, muitas vezes, a maioria das pessoas tem medo desses fatos, mas ele pode ajudar também, né? Se você fizer acordo com ele, se você não tiver medo, procurar saber o que quer, né? Como ele fez, né? Ele pediu para que não afetasse ele mais e poderia conviver todo mundo junto naquela casa. E foi o que aconteceu. Eu acredito que a gente pode se prevalecer disso aí para ter ajuda, né? Então, Ronaldo, você tem consciência, o Fabão tem consciência de que ali naquela propriedade, naquela casa, eles não estão se manifestando, mas os espíritos estão lá. Aí depois disso, depois que aconteceu isso com os bandidos, nunca mais foi manifestado nada. Também nunca mais, bandido nenhum foi lá, né? Acredito que os bandidos ficaram com medo, né? Os outros bandidos ficaram com medo quando souberam disso, que ir lá tentar fazer qualquer coisa com ele, roubar qualquer coisa dele, né? Agora, de qualquer maneira, vocês têm consciência, os espíritos estão lá, eles moram sossegados lá em convivência com a família, não é isso? Com certeza, com certeza. Olha, Ronaldo, você fala comigo de tão longe, do Pará, São Domingos do Araguaia, contou uma história impressionante. Imaginem 2 rolos de corda que caem e elas vão rastejando pelo chão, sozinhas aparentemente, mas eram conduzidas pelos espíritos que moram naquela casa e praticamente imobilizaram a primeira corda, o primeiro bandido, e depois o outro bandido que veio ver o que estava acontecendo acabou também sendo imobilizado pela outra corda. Não é que alguém amarrou, elas deslizaram e foram subindo no corpo dos bandidos, foram subindo, deixaram eles imobilizados. Então ficaram marido e mulher ali imobilizados pelos bandidos com aquela fita, né, adesiva, e eles imobilizados pela corda. Quando só os funcionários chegaram de manhã, que viram aquilo, nossa, os patrões imobilizados com fita adesiva, os bandidos imobilizados com cordas. Só que pode falar. Só que foi isso mesmo. Aí os funcionários ficaram surpresos. Como que aqueles bandidos foram amarrados? Se os patrões estavam também imobilizados, certo?
Só depois que tiraram a mordaça deles que eles puderam falar o que aconteceu. Que coisa absurda. Ronaldo, olha, muito obrigado pela sua carta. Dá um abraço no Fabão, da Elisane, e para todos os moradores aí de São Domingos do Araguaia, no Pará. Tá bom, Ronaldo? Tá ok, foi um prazer falar contigo, meu amigo. Muito bom, muito obrigado, viu? Tá aí, gente, olha, aqui é matar a cobra e mostrar o pau. Porque você não vai acreditar que uma corda fez isso, se alguém falar. Mas aí conversamos com um homem direto do Pará. Quando os funcionários chegaram de manhã, estavam todos ali amarrados. 2 amarrados com corda e os outros 2 com fita adesiva. Como é que eles conseguiram ser amarrados, já que os 2 estavam, né, marido e mulher, estavam com fita adesiva também imobilizados? Simplesmente os espíritos fizeram o trabalho. Claro, espírito você não vê, ele está ali, mas você não vê. Eles pegaram a primeira corda, foram puxando a corda e amarrando e foi amarrando. O primeiro gritou, o primeiro deixou a arma cair e ficou ali amarrado, foi até levantado do chão, depois solto. Olha só. Aí o segundo que foi ver o que estava acontecendo, a outra corda vem também pelo chão, sozinha, aparentemente, mas conduzida por um espírito. O amarra também e ficam os 2 ali amarrados, inteirinhos pela corda. Cordas conduzidas pelos espíritos que moram ali. Chegaram num acordo. Fabão, um dia na madrugada, gritou com eles: vocês querem morar aqui? Pode morar, mas vamos viver em paz, senão eu vou fazer um exorcismo. Aí ficou em paz. Só que aí eles se manifestaram na defesa do casal. Coisa linda, coisa bonita. Poderia talvez até ter terminado em morte. Não aconteceu. Olha, isso é um mistério. Um mistério que, olha, como alguém dizer que mistério é esse? Só mesmo forças do além. Por isso que o nome foi A Vingança do Além. Os espíritos se vingaram dos bandidos, fazendo aquele tudo sem que eles também entendessem nada. Rádio Capital, Carta da Saudade. Essa veio de São Domingos do Araguaia, Pará, escrita por Ronaldo Almeida Nogueira. E esse fato aconteceu em 2021. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correa.